Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Benfica FM. Eu sou o Nuno Picado e estou acompanhado pelo garotão Filipe Inglês. E hoje vamos falar sobre os emprestados do Benfica que terminam o contrato agora em 2021, de junho de 2021, portanto são de regresso ao clube. E vamos fazer aqui uma pequena análise sobre aqueles que deviam voltar, se é para emprestar novamente ou se é para vender. Portanto vamos fazer, havia o fica, sai ou venda, o FV. Este é o REV. Este sou o melhor. Baquer, tudo bem? Olá, Nuno Pringle Picado, olá Totes, fizemos o último episódio da temporada, mas a gente não consegue estar parados e Pois é, tem que ser. isto temos que continuar animados e lembrarmos desta, porque de facto no último episódio falámos dos jogadores do plantel, mas estes também pertencem ao Benfica e portanto alguma coisa terá que ser feita. E nós Será falamos de interessante. alguns, mas se falamos em reforço e se falamos em necessidade de reformular a equipa, já faz mais sentido começar logo pelos que tens cá em casa, não é? Se há alguns jogadores que estão emprestados para evoluir, ou porque não se Uhum. adaptaram, e que esses sim, que são mais baratos, já são nossos e podem vir tornar reforços. Então temos aqui uma lista dos Sim. jogadores do Benfica, então, que terminam o contrato de empréstimo terminaram agora em junho, estiveram emprestados a vários clubes e vamos fazer aqui uma breve análise. Então começamos logo pelo primeiro. Vinícius, esteve emprestado ao Tottenham. Vinícius, é para regressar, emprestar ou vender? Para mim é para regressar. Eu sempre disse e continuo a achar que eu acho que o Vinícius é o melhor ponta de lança que o Benfica tem contrato. Eu acho que o Vinícius é mais avançado que o Seferovic, é mais avançado que o Darwin, é mais avançado que o Waldschmidt, é mais avançado que o atual Gonçalo Ramos. Acho que foi um empréstimo claramente para pôr na montra e tentar vender. Só não foi logo vendido automaticamente porque não conseguiram chegar a esse acordo com o Tottenham, mas claramente eles achavam pronto, que havia aquela coisa de valorizar e vender. Não aconteceu, claramente o Tottenham não vai querer ficar a pagar aqueles 45 milhões de euros. Eu regressava porque acho que, como já disse, é um grande avançado, por alguma coisa foi o melhor marcador no campeonato que cá esteve. Acho que ia fazer mais do que o que os nossos fizeram. E eu acho sinceramente que é jogador que não vai ficar. Eu acho que o Benfica, o Jorge Mendes quer vender, quer fazer negócio com ele. O Benfica vai estar interessado em. É dos poucos jogadores com mercado que pode render alguns milhões. Portanto, eu acho que o Benfica vai passar um verão inteiro a tentar vendê-lo. Eu ficava com ele. Sim. Não sei qual é a tua Eu opinião. ficava com ele também, mas tendo em conta isso que tu estás a dizer, porque já sabemos que o Benfica está com alguma urgência em vender jogadores, mas também há alguma urgência em reforçar o ataque. E tendo em conta essa situação e que temos aqui o Vinícius, que já sabemos o que vale e que foi um bom jogador, que foi o melhor marcador do campeonato, quer dizer, em vez de ires gastar não sei quantos milhões numa incógnita, tens aqui um jogador que já é nosso e que está disponível. Portanto, eu entendo o fator Jorge Mendes e sempre desconfiei deste negócio. Eu sempre achei que havia ali qualquer coisa mal explicada. Mas o Benfica está primeiro e, portanto, se o Jorge Mendes quer vender o jogador, que apareça com uma proposta choruda. Se for para emprestar novamente para um Tottenham da vida ou para um Wolves, que agora vai para lá o Bruno Lage, então esqueçam isso. O jogador é para ficar. Se o Wolves o quiser, que o compre. Vinícius, para mim, é óbvio, é um bom jogador. O Benfica precisa de um avançado, é para ficar. Jetson, Galatasaray, esteve emprestado ao Galatasaray, na primeira metade da época esteve também no Tottenham, e depois em janeiro foi para o Galatasaray, onde mostrou alguma coisa. Acho que os turcos ficaram interessados nele e fala-se num prolongamento do empréstimo. E essa situação para ti faz sentido? O Jetson pá, é uma incógnita. De facto, foi outro jogador que foi para a Inglaterra, não se sabe bem fazer o quê. Mais uma vez, eu acho que foi para a Montra. Eu sei que há aquela questão pessoal que eles, pelo visto, têm família em Inglaterra. Eu acho que, obviamente, ele há de ter gostado imenso de ter ido para Londres, mas não fez sentido. Nunca, se não jogava no Benfica, pouco ia jogar no Tottenham. De facto, na Turquia parece que teve bem. Aqui o Jetson, eu acho que é o grande mistério, é aquilo que tu falavas: é que é para fazer carreira a médio ou a lateral direito. Um, eu sinceramente não acho que o Jetson seja melhor que o que cá temos. Eu aceitava a prorrogação do empréstimo, pá, porquê? Porque há aqui a esperança que ainda se possa fazer jogador e se calhar vender neste momento não gerava muito dinheiro. Portanto, se os turcos quiserem pagar novamente o empréstimo, eu emprestava mais um ano. Vamos lá ver. Eu acho que depende daquilo que o Benfica tem planeado para o que é para a próxima época. Por exemplo, se estivermos a planear fazer um make-up a 3, eu consigo imaginar o Weigl, o Jetson e outro jogador. Imagino o Al-Musrati e outro reforço que se tem falado, ou um jogador desse género. Acho que ficávamos com um make-up extraordinário com estes três jogadores. O Jetson e mais um, acho que não encaixa. Portanto, agora o Jetson acho que é um daqueles jogadores que ou fica ou sai. Portanto, estar aqui a prolongar empréstimos ad eterno à espera que
que se faça, que saia daqui qualquer milagre, acho que também não faz muito sentido. Eu gostava de ver o Jetson no Benfica, e porque ele na verdade ainda não teve uma oportunidade a sério de se fixar no 11, de fazer jogos consecutivos, e eu gostava de ver como é que ele se porta, né? E pronto, está por aí, tendo em conta como é que também precisa ser formulado, eu acho que lá está, tínhamos aqui um reforço interno, acho que este podia ser interessante. Florentino, Mónaco, uma situação em tudo semelhante, mas o Florentino esteve emprestado ao Mónaco, onde jogou muito pouco. Sim, eu ainda agora estava a verificar as estatísticas, fez 9 jogos na Liga Francesa, acho que fez 11 jogos ao todo em todas as competições, portanto jogou obviamente muito pouco. Mais uma vez eu tenho que dizer, é ser crítico deste tipo de empréstimos que sinceramente não beneficia nada aos jogadores. Acho que como experiência pessoal deve ser riquíssimo ter estado um ano em França, um ano no Mónaco, eu não duvido que os jogadores crescem com isso, mas eu acho que eles cresciam muito mais emprestados a um clube menor, mas onde fossem titulares a época toda. De qualquer maneira, Florentino acho que tem características que mais ninguém tem no plantel do Benfica. Acho que é um jogador em que eu confio e acredito que se pode vir a tornar um belíssimo jogador, o Florentino sim. Eu trazia-o de volta, e para mim de todos os que vamos falar, para mim era o mais óbvio para trazer de volta, para ver se conseguia fixar como o 6, ainda por cima acho que é um trinco claramente como o Jorge Jesus gosta, daqueles trincos que já falámos muito nisso, que ele tinha noutros Benficas, o Florentino era para trazer de volta. Concordo, e se eu estava a falar aqui do meio campo a 3 com o Weigl e com o Jetson, o Florentino é número 6 nas costas destes dois, disse interessante porque eles têm entre outras características diferentes. O Weigl e o Florentino se calhar são mais semelhantes, mas o Jetson é mais um jogador de transporte de bola, um jogador que diferente dos outros dois, é mais virado para a frente. O Florentino claramente é um jogador mais posicional, e o Weigl também é um jogador que sabe dominar os tempos do jogo, tem muito bom controle de bola, um passe de qualidade. Portanto, acho que podia ser uma tripla de meio campo muito interessante. Só que o Benfica ou o Jorge Jesus são alérgicos a este sistema, portanto, não sei bem como é que isto encaixaria, mas eu concordo contigo. O Florentino, este empréstimo, não sei se foi tempo perdido, porque os treinos também fazem os jogadores, não é? Mas já sabemos que os jogos Uhum. é diferente. Está na hora, eu acho que está na hora do Florentino, até porque o Benfica precisa de jogadores para o meio campo, e o Florentino é um bom jogador, é nosso, é jovem, tem margem de progressão, é muito inteligente a jogar futebol. Portanto, o Florentino, se eu mandasse, regressava sem dúvida nenhuma. Tomás Tavares esteve emprestado, primeira metade da época, esteve no Alavés, onde mal jogou, e depois foi para o Farense, onde aí sim se estabeleceu a titular no Farense e ainda fez alguns jogos. Exemplo típico do que acabámos de falar. De que vale ser emprestado a um Alavés para não jogar e, entretanto, se empresta a um Farense, joga, cresce, evolui. De facto, acho que foi muito mais proveitoso para o Tomás Tavares. E nós, os jogadores do Benfica da formação, eu acho que estão a sair da fornada muito meninos, muito mimados. E, portanto, estarem num clube que luta para não descer, acho que é uma experiência de vida e profissional muito boa para eles. De qualquer maneira, eu acho que a nossa famosa andorinha não tem nível para o Benfica. Eu vou ser muito sincero, muito honesto. Acho que nunca achei que ele tivesse qualquer tipo de grande qualidade extra. Foi uma burrice autêntica colocá-lo na Liga dos Campeões a queimá-lo. Eu era para vender. Posso estar enganado, e eu muitas vezes estou enganado, mas eu acho que ele não tem nível para o Benfica. Concordo, também não vejo nada neste jogador. Não vejo aqui, não vejo garra, não vejo um talento especial, ou pelo menos fora do normal. Não vejo aqui. Se bem que estas coisas às vezes nunca se sabe bem como é que as coisas evoluem, né? O Sim, jogador de sim, repente aos 23, 24 anos desenvolve-se fisicamente, ganha confiança e vira um jogador completamente diferente. Já vimos isso acontecer várias vezes. O Miguel, se calhar, é o exemplo mais flagrante exatamente, disso. exatamente. Mas não me parece que isso vá acontecer nos próximos tempos do Tomás Tavares. Eu ou emprestava ou vendia. Eu acho que o Tomás Tavares não é solução para o Benfica. Ferro, teve emprestado ao Valência, onde mal jogou. Desde janeiro, onde, mais uma vez, fez pouquíssimos jogos. É curioso como estamos a repetir tanto, mas o problema não está em nós a O repetirmos, problema é nosso, exatamente. exatamente, é esta política de empréstimos que, mais uma vez, foi emprestado a um clube de Jorge Mendes, vamos ser sinceros, e mais uma vez pouco ou nada jogou. Pois eu acho que vai depender um bocado do que é que o Benfica faz em relação aos centrais atuais, ou seja, presumindo que Otamendi e Lucas Veríssimo são intocáveis, presumindo que Morato vai ser um central aqui sim promovido e ser considerado de equipa principal. Há aqui a dúvida Vertonghen, há aqui também a dúvida se a teoria dos três centrais é para continuar. Se Jesus de facto pretende apostar nos três centrais, precisamos mais do que quatro centrais no plantel, e se calhar faz sentido trazer o Ferro
digamos, como um quarto, quinto central. Se calhar para a carreira dele não é muito positivo, porque mais uma vez vai ter uma temporada em que pouco ou nada joga, mas o Benfica tem que ter um plantel extenso e, portanto, eu se calhar, conversando com o Jesus, percebendo o que é que o Jesus pretende, mas era capaz de trazer o Ferro de volta para o Benfica. Eu concordo, acho que o Benfica, precisando aqui de reformar a zona central, mais nos suplentes, não tanto nos titulares, que temos ali Lucas Veríssimo e Otamendi que estiveram muito bem. O próprio Vertonghen também não fez um campeonato mau, mas se calhar não correspondeu àquilo, à expectativa que tínhamos de um grande jogador como ele, não é? Mais de 100 vezes internacional pela Bélgica, jogou N anos na Premier League, não foi um jogador que chegou cá e fez aquela diferença. Um, e nesse sentido eu via com bons olhos uma substituição entre um jogador muito caro, que é o Vertonghen, que não trouxe assim nada de extraordinário, ou nada extra de extraordinário, e substituir por um jogador que já é nosso e que tem alguma margem de progressão, do qual eu sempre achei que é um jogador tímido e sofre um bocadinho por isso, mas que pronto, que serve perfeitamente para jogar uns jogos a titular, confio perfeitamente nele. E como backup, eu também acho que seria uma excelente solução, até porque é um jogador da casa e faz falta de jogadores da casa. Portanto, para mim era para regressar também, até como já se viu. Eu espero que o Ferro também tenha percebido. É melhor não querer dar um passo maior que a perna, porque É, claramente não está preparado. Se não jogou no Valência, ele... se não é no Benfica, é noutro sítio qualquer, às vezes eles têm que pensar que isso não é tão fácil assim. Eles não são tão Agora vedetas vamos como aos eles acham. melhores. Kai Lucas, emprestado ao Sharjah FC dos Emirados Árabes Unidos, Jesus. segundo eu percebi. Eu já nem me lembrava O desse Caio craque. Lucas fez muitos minutos lá e é um jogador que nestes campeonatos ele também veio de lá de outra equipa que já não me lembro qual é que era. Mas Yeah. se não me engano, eu tive a ver a estatística dele fez mais de 2.000 minutos, marcou 8 golos, 10 assistências. Portanto, é claramente um jogador que se impõe neste contexto. O Benfica é que as coisas é um bocadinho mais complicadas. Para ti, o que é que fazias aqui ao nosso amigo Caio? Esse é o CL7. CL7, exato. Epá, é vender, obviamente, quer dizer, é um disparate um dia de onde me explicar, a não ser que seja negociatas de empresários, o que é que acharam que um jogador desses podia vir fazer ao Benfica. Acho que é um jogador que está a fazer a sua carreira, está a ganhar o seu dinheiro, está a fazer tudo muito bem para ele próprio. De certeza que vai um dia poder contar aos netos que jogou no Benfica. E lá está, eu não acho que ele seja um péssimo jogador, aquilo não é uma marreta, aquilo tem alguma qualidade técnica, tem aquela ginga, mas obviamente não tem nível para o Benfica, e portanto obviamente é para despachar e vender o mais rápido possível, que nem nunca devia ter vindo. Concordo, 100%, portanto não me vou alongar. Tiago Dantas esteve emprestado no Bayern Munique, onde fez 60 minutos, se não me engano, na equipa principal. Pois acho que fez jogos na equipa C, ou o que era aquilo. Pois, é assim, eu não tenho problemas nenhuns em admitir que eu fui um dos que andei um mês a resingar esse empréstimo, a barafustar e a dizer horrível e como é que o Benfica fez uma coisa destas, porque o Bayern é inteligente e vai explodir e ele vai rebentar e paga 7,5 milhões e nós ficamos a arder e já estava a ver aqui outro Bernardo Silva e nada disso aconteceu. Portanto, claramente o Bayern não quis continuar com o Tiago Dantas. Eu acho que o Tiago Dantas claramente tem ali um problema físico que nem o Bayern conseguiu resolver, ainda por cima o Bayern que costuma fazer os jogadores crescer, 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 que nem uns balões, e isso pelos vistos não aconteceu. Um, eu de facto tentava emprestar o Tiago Dantas a outra equipa, mas não com uma cláusula de 7,5 milhões, porque isso é brincar com o fogo, como aconteceu com o Bernardo Silva. Portanto, eu emprestava ao Tiago Dantas para ele continuar a crescer, mas sem uma cláusula tão baixa. Concordo, eu também emprestava o Tiago, mas para um clube onde ele pudesse jogar. Portanto, ele que se deixe de manias, ele e o empresário dele que se deixem de manias, porque não está minimamente preparado nem para jogar no Benfica, quanto mais no Bayern Munique. Portanto, isto que tenha servido de lição não só a ele, mas também a todos os outros que andam a sonhar alto mais. Não é? Muitos parece que já saem do Júnior já achar que têm que jogar porque vem da formação. Tem que jogar, tem direito a jogar, como se não tivessem que fazer esforço, não tivessem que mostrar, que esperar pela oportunidade deles. São estrelas. Dá-me um bocadinho essa ideia ultimamente nos últimos anos do Benfica. Vejo muitos miúdos com esta atitude. Parece que ficam indignados por não jogarem. Então, por isso é que vemos Ferros no Valências, Florentinos no Mónaco, Jota no Valladolid, também já lá vamos, e depois pouco ou nada jogam, não é? E Tem vídeos de ali um banhinho de Instagrams realidade. e Portanto, eu vídeos de acho que se calhar Instagrams era isto que eles parvos. precisavam para regressar à Terra. E o Tiago Dantas é um miúdo cheio de talento, só que ainda é uma criança. Eu uma vez estive ao lado dele e fiquei chocado porque ele parece mesmo miúdo, parece uma criança. Portanto, talento está lá, jogador inteligentíssimo a jogar futebol, sem dúvida alguma, qualidade de passe, visão, tem tudo, precisa de tempo, precisa de jogar, pá, seja na equipa B, seja no outro clube da primeira divisão, tem que ficar cá pertinho de nós para irmos acompanhando,
e temos que ficar atentos à evolução dele, mas pá, com cabeça. A gestão do Tiago, da carreira do Tiago tem que ser gerida com cabeça. Krovinovic esteve emprestado ao Nottingham Forest, foi para lá em janeiro, antes disso esteve no West Bromwich. E tens ideia se fez Fez vários bastantes jogos? jogos, fez bastantes jogos. Sim, Bastante fez jogos. cerca de 19 jogos ainda no Nottingham Forest, senão não perdia conta. Ok. É assim, eu adorei, e acho que como todos os benfiquistas, adorei o Krovinovic naquela temporada 17-18, até à lesão. Obviamente depois da lesão perdeu gás, perdeu o comboio. Pois eu não sei, eu tentava perceber de facto como é que ele está fisicamente, tentava mais uma vez falar com o Jesus, perceber o que é que o Jesus pretende para o meio campo, dependeria um bocado das entradas e das saídas, mas aceito como possível regressar ao plantel, como aceito talvez outro empréstimo, ou eventualmente uma venda, só se surgir alguma proposta boa. É uma tripla, sinceramente, Sim, pondero as entendo. três opções. Olha, eu por acaso até acho que o Krovinovic era o. Claramente há um antes e um pós-lesão. Não sei exatamente o que é que aconteceu ali. O Krovinovic nunca mais foi o mesmo desde aquela lesão. Foi no último minuto, lembras-te? No último minuto no jogo já que E há estava. um jogo já 3-0 Chaves, uma Foi coisa. mesmo daqueles momentos. O Krovinovic estagnou, não evoluiu mais. Aliás, piorou. Nem se pode dizer estagnou. Eu acho que o Krovinovic nunca mais voltou à forma que nós tínhamos visto e ele estava a jogar muito bem. Um, mas poderá ser. Claramente o Benfica enviou para a Inglaterra numa perspectiva de ele se valorizar e vender, porque lá há muitos clubes cheios de dinheiro. E o Nottingham Forest é mais um da órbita do Jorge Mendes, portanto tivemos lá vários jogadores do Benfica, o João Carvalho foi para lá, o Pedro Pereira, o Pedro Pereira não lembro se andou lá, mas andou lá o Alfa Semedo, andaram lá vários jogadores do Benfica, um, e claramente foi nessa perspectiva. Só que, como tu tens que revolucionar um bocadinho o meio campo do Benfica, e na ótica em que e que não é só um ou dois jogadores, para mim são vários, o Krovinovic podia ser uma solução muito interessante, nem que fosse com backup. Porque vamos ser honestos, ele neste momento está a jogar no Championship na Inglaterra. Quando regressar ao Benfica, não é um downgrade. Pelo menos eu não vejo isso da Championship para o Benfica. É um upgrade, por muito ligeiro que seja na cabeça destes gajos. Acho que o Krovinovic poderia ser muito útil no Benfica. Portanto, não necessariamente a titular, mas como um jogador de rotação. Se não fosse isso, é para tentar vender, porque realmente o Krovinovic já se percebeu que não está. Que estagnou um bocadinho na carreira. Portanto, se calhar precisava aqui de regressar à base e de começar de novo. Mas parece-me que podia ser um jogador útil para o Benfica. Se é para andar aqui emprestado no Championship e para estes clubes assim menores de Inglaterra, é mais valia estar cá. Jota, esteve emprestado no Valladolid, também pouco jogou. Por acaso olha que fico na dúvida, porque eu de facto, o Jota tem obviamente talento, tem obviamente qualidade, é jogador, esse não, acho que não é para vender, portanto aqui a opção é ou é regressa ou é empresta, porque eu acho que o Jota vai ser jogador, se calhar até mais do que o Diago Dantas, mas fico um bocado na dúvida, mais uma vez teria que ser falado com o Jorge Jesus. Eu acho que é o típico jogador que o Jorge Jesus não aposta e, portanto, se é para estar aqui um ano sentado no banco, mais vale emprestar. Mas se calhar está na altura dele regressar ao Benfica e ver se dá ou não dá, se rebenta ou não rebenta. Mas eu acho que o Jota tem talento. Sim, eu acho que o Jota ainda não está pronto para regressar ao Benfica para jogar. Ou seja, se ele voltasse ia ficar mais um ano e ia ficar enterrado no banco. E eu acho que isso não serve. Ele precisa de jogar e este ano jogou pouco. Ele é um jogador com uma característica especial que nem toda a gente tem, que é um extremo com golo. Ele marca imensos golos. Chega à seleção e já está a marcar golos. Na equipa B do Benfica marcava também a torta direito. No Benfica, quando jogava na equipa A, naqueles 5 minutinhos que tinha, eu acho que ele nunca soube aproveitar. Ele estava sempre extremamente nervoso, a querer mostrar que era o novo João Félix, que era o novo craque, e sair tudo mal, queria fazer fintinhas, queria fazer. Não abordou aquilo de maneira inteligente, mas é um jogador cheio de talento. Vai estar na altura do Jota, mais um, sair lá do pedestal onde ele se colocou e ser emprestado a um clube, um Boa Vista, um Guimarães não diria, mas um Boa Vista, sei lá. O Rio Ave Fazia-lhes era tão aquele bem. clássico, mas o Rio Ave foi para a segunda divisão. Mas fazia-lhes também para se fazerem homens, pá. Era muito bom. Um clube onde possa fazer 20, 30 jogos consecutivos, ganhar confiança e depois sim, como fez o Diogo Gonçalves, Olha, oh, não, voltar deixa-me mais só forte e mais dizer, confiante. o Rui Costa que lhes falo da experiência no FAF. O Rui Exatamente, Costa foi para exatamente, o FAF exatamente. e bem beneficiou disso. Cádiz, anda pelo Nashville, que eu acho que nem sequer é a primeira divisão da MLS nos Estados Unidos. Eu acho que aquilo deve ser para uma segunda divisão.
E ele fez pouquíssimos jogos, pelo menos do que está a confiar no Transfer Market, fez para aí 7 jogos. Olha, eu lembro da gente estar no estádio a ver um amigável qualquer com o Anderlecht, daquele que o Jonas Ele lesionou-se retirou. logo, né? Yeah, mas eu lembro de nós estarmos a dizer um para o outro, a gente está a ver um postal raríssimo, que é ver o Cádiz com a camisola do Benfica, a gente já tinha noção que nunca mais ia ver. Quer dizer, epá, isso são negociatas que o senhor Vieira um dia explicará, mas não sei porque o Benfica quis dar a mão ao Setúbal e quis meter dinheiro no Setúbal e eu só vejo por aí. Obviamente é um jogador que nunca teve qualquer nível de qualidade para jogar no Benfica, portanto é como o Caio Lucas, Cádiz faz a sua carreira, tem nível lá está, para este tipo de clubes de segundas divisões americanas e um Vitória de Setúbal, nunca para o Benfica, nunca devia ter vindo, é mais um que entrou aqui num carrossel que a gente nunca percebe muito bem porquê, portanto obviamente é para despachar. Eu concordo 100% contigo, só há aqui um extra que eu queria adicionar e que devia servir para todos pensarmos, que é se tu começas a somar os Cais Lucas, aos Cádiz, aos Ionis e a toda essa malta, tens aqui milhões de euros e tinhas aqui provavelmente um belíssimo jogador de futebol. E andas a desperdiçar recursos em jogadores que tu já sabes à partida que não vão contar para nada e nunca vão contar para nada. São oportunidades de negócio que são oportunidades, não sei para quem, mas para o Benfica não são nada. Acho que este jogador é para despachar assim que possível, claramente. Conti andou pelo Bahia, fez muitos jogos. No registro da época tem 29 partidas. Não sei se foram todas no Bahia, porque eu já não me lembro exatamente quando é que ele foi para lá. Mas pelo menos nesta época ele fartou-se de jogar, tem 29 jogos. Mas é um jogador já com 27 anos, não é propriamente um jovem. É isso, acho que não, nem podemos pensar nele como um jovem de futuro, portanto é um jogador já feito, estabilizado, mais uma vez tem um nível médio, não um nível para o Benfica para vender. Sim. Das duas uma, eu acho que ponho o Conti se calhar no mesmo nível do Ferro, sendo que eu acho que o Ferro é mais interessante porque é mais novo e vem da formação do Benfica. Mas eu ponho os dois mais ou menos no mesmo nível, ou seja, seria podia ser uma solução interessante para recurso de terceiro ou quarto central. Só nesse sentido. Conti nunca na vida seria titular no Benfica. Se não é vender, mas é possível, porque já está visto que este jogador não tem condições, não tem futuro no Benfica, pelo menos para ser titular. Seria sempre uma solução de recurso. Pedro Pereira andou pelo Crotone. O Pedro Pereira é interessante porque anda lá pelas Itálias e pelas Championships e por aí fora e faz sempre muitos jogos. Ele fez este ano quase 30 jogos na Série B italiana. Se calhar o Crotone está na Série B. Acaba por ser interessante. Achas que podia, um defesa de direita, achas que podia ser interessante para regressar? Eu acho que ali a determinada altura, eu acho que o próprio Benfica achou que podia ser o jogador que pegava a seguir ao Nelson Semedo, não é? Mas foi, quer dizer, falhou redondamente. Também pouco jogou, mas do que pouco jogou, eu fiquei muito mal impressionado com ele. Há ali qualquer coisa que, pá, que não me bate certo. Sinceramente, acho que é jogador para vender, não me agrada. Concordo contigo. Eu acho que ele vai andar de empréstimo em empréstimo até terminar o contrato, porque é um jogador que eu lembro-me de o ver nos Júniors e de ficar extremamente impressionado. Muito bom jogador, muito bom toque de bola, parecia um lateral moderno. Desapareceu para a Sampdoria com 17 aninhos, ainda jogou lá, o Benfica foi buscá-lo, apostou nele, e aquela pré-época que ele fez, que deve ser isso que estás a falar, foi um descalabro autêntico. Eu já não me lembro de ter visto um jogador do Benfica tão condicionado a sentir tanto o peso da camisola. Yeah. E depois eu acho que aquela embirração lá está dos jogadores que se metem num pedestal de não querer ser emprestado. Ele teve quase 1 ano e meio encostado a jogar na equipa B, ou mal, e queria ir para fora, Estrela queria ir para fora, e anda aqui numa carreira na Série B e na Championship que eu não entendo, que poderia perfeitamente fazer como o Tomás Tavares, andar num Farense da vida, por aí fora, crescer como jogador, ver o que é que ali está, mas não anda aqui perdido, não sabem porquê, nem em nome do quê, É mas dinheiro, é a claramente experiência eu acho que este é um jogador de que imigrante. vai andar de empréstimo em empréstimo até terminar o contrato e pronto. Yeah. Se não é para vender assim que possível. Alfa Semedo andou no Reading e fartou-se de jogar, fez quase 30 jogos no Championship. Pois é, por acaso eu consigo perceber o Alfa Semedo a ter sucesso na Inglaterra, acho que é o típico jogador para isso. Mais uma vez, acho que é jogador que não tem nível para alguma vez ser titular no Benfica, portanto é palha. É palha. Não, eu mais uma vez, eu acho que é um jogador interessante, mas para outros clubes de um patamar abaixo do Benfica, não para o Benfica. Concordo, também é para vender assim que possível. Ioni Gonzalez anda pelo Ceará e nem eles sabem que ele lá está, provavelmente, que joga tão pouco. Olha, a boa notícia é que estamos quase a terminar a lista. Pois, e nota-se pelo tipo, Nota-se. já quando já estamos a falar Já no estamos a Ian falar do refugo. Gonçalves.
Exato, epá, eu literalmente refugo, quer dizer, mais uma vez não nos vamos repetir, não se consegue perceber a contratação, é para despachar o mais rápido possível, nem sei dizer mais nada sobre isto. Eu gostava de ver o relatório de scouting que levou à contratação deste jogador. É só isso que eu tenho para Yeah. dizer. Os E elogios que gostava de saber fizeram quem para. foi o responsável por esta contratação. Pronto, é só o que eu tenho para dizer. Para despachar assim que possível, como é óbvio. Nuno Santos esteve emprestado à Boa Vista. Jogou? Não faço Jogou, ideia. jogou e marcou Jogou, golos. jogou. O Nuno Santos, lá está, é um jogador que parece-me com menos talento, mas mais humilde. Andou pelo Moreirense, Boa Hum. Vista, tem feito jogos, tem jogado com regularidade, marca golos. E diz-me uma coisa, que idade é que ele tem? Não te consigo dizer, mas Consegues deve ter ver? 20 e Não, poucos. 20 e poucos. Emprestar ou vender, acho que não tem talento e os dois nunca na vida vai apostar no Nuno Santos. Concordo. Não tem talento para o Benfica, Sim, atenção. concordo. É um jogador interessante com algum golo, mas também não parece ter assim um talento extra. Um, Se calhar acho que estava na altura de fazer uma daquelas vendas e ficar com 50% dos direitos económicos do jogador. Imagina que ele explode de repente, às vezes acontece, Uhum. mas não sei se isso vai acontecer. No Benfica, claramente, não tem espaço, não tem aquele fator extra. É. Não há ali nada que justifique uma aposta nele na equipa A. Portanto, eu, se calhar estava na altura de pensar numa carreira a solo fora do Benfica, digamos assim. E pronto, já feita a nossa lista. Temos aqui, deste aqui de todos que nós dissemos, diz-me qual era aquele que tu achavas mesmo que vinha para pegar destaque. Ou aquele ou aqueles. Deixa-me dizer dois, o Florentino e o Vinícius. Acho que o Seriam verdadeiros Florentino. reforços, não é? Eu não sei se o Florentino seria necessariamente para titular, embora pudesse explodir para ser titular, mas eu se mandasse no Benfica trazia o Florentino e tentava ir procurar aí no mercado um número 6 para pegar destaca. Mas a acreditar que o Florentino pode de facto ganhar a posição. E o Vinícius é o que eu digo para mim. Pá, não é o Jonas, não é um avançado estratosférico, não é, mas é o melhor que temos e para mim Vinícius seria novamente o titular do Benfica na próxima temporada, portanto era o Florentino e Vinícius. Concordo contigo. Portanto, esses dois jogadores eram de caras e muito provavelmente em pouco tempo seriam titulares. Acho, parece-me. Sabendo que às vezes o futebol não corre. Não é assim tão óbvio, não é uma ciência exata. Mas, portanto, pelo menos esses dois acho que sim. O Jetson também parece que sim, mas não sei se está com a cabeça no Benfica. E pronto, depois os outros é aquilo que nós já falámos. Malta, digam aí a vossa opinião, deixem comentários na caixa de comentários. Se concordam, se não concordam. Que jogadores desta lista é que vocês acham que poderiam regressar para ser reforços efetivos do Benfica, que pudessem acrescentar algo àquilo que nós já temos? Digam aí, digam de vossa justiça. Baquer, queres dar um tchauzinho à malta? Sim, rumo aos 10 mil, não sei quanto é que vai, já estamos Nos nos 7 8, mil e quase, qualquer coisa. está quase a chegar aos 8, é isso, um abraço. Malta, se gostaram, deixem um like. Se não subscreveram, façam-no para receberem notificações daquilo que nós vamos fazendo. Um grande abraço a todos e viva o Benfica! Viva!